Graça e paz, amados irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador eterno Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o servo do Senhor, pastor Edivaldo Tenório. Há muitos anos, décadas e décadas, desde a época de Noé, Deus tem falado acerca da idolatria, acerca também de reverenciar as imagens, prestar culto a ela. E muitos homens que pregam um falso ensino têm falado que Deus não proibiu, fazer imagem. E eu vou provar pela graça, pela misericórdia de Deus, na palavra de Deus, que Deus proibiu fazer as imagens. E todas essas pessoas que prestam culto a essas imagens, seja elas de quem for, representando quem for, naquele grande dia não receberá a salvação eterna, serão condenadas, porque não confessam uma fé pura e fiel, E eu vou provar e desmentir toda mentira do papado romano, toda mentira, da Igreja Católica, que diz, que diz que não é proibido, e Deus proibiu sim, é mandamento. Agora cada um faz o que quer, Jesus Cristo é Espírito, Deus é Espírito. Convém que os que adorem Jesus Cristo sirva Ele em espírito e em verdade, porque um só é legislador entre Deus e o homem, entre a igreja e Deus. É Jesus Cristo o eterno que ressuscitou, está no meio de nós. Está escrito aqui em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, ou seja, é mandamento, Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás, olha aqui, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Deus está dizendo não farás. Então Deus proibiu fazer imagem, sim. Deus proibiu servir elas. Não farás para ti. Olha cá, olha aqui. Não farás para ti imagem de escultura, semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, portanto, essas coisas aborrecem a Deus. Deus aqui está sendo claro que não é para fazer imagem de escultura, e muito menos prestar culto às imagens de escultura em nome de Deus. Quando há essas práticas, e isso vem acontecendo desde a época em que Deus formou o homem, porque o homem se corrompeu com este tipo de pecado e toda a imundícia de pecado. Quando há isso, que é o falso ensino, você está colocando estas coisas no lugar de Deus. Você está trocando Deus por estas coisas, porque essas pessoas têm essas imagens que representam, essas imagens que eles dizem que representam os discípulos, os apóstolos, representam Jesus, eles têm eles como intercessores e são falsos intercessores. E a Bíblia é clara, porque essas pessoas, embora seguiram Deus de forma errada, essas pessoas, não os discípulos e não os apóstolos e não a nossa irmã Maria, porque eles fielmente, os profetas, serviram Jesus Cristo, serviram o Deus vivo, o Deus invisível. E na vinda de Jesus, quando Jesus veio para a cruz do Calvário, eles serviram Jesus Cristo. Deus, na figura de Jesus Cristo, se entranhou no ventre da nossa irmã Maria e veio e concluiu a grande obra dele de salvação. Então é assim: todos aqueles que crêem no verdadeiro ensino e servir verdadeiramente serão salvos. Os que não crêem, esses serão condenados, porque eles têm como desculpa, acerca dessas coisas. Agora vamos lá, no livro de Êxodo, também, no livro de Êxodo 25, que eles têm como desculpa a questão dos querubins, falando que Deus não proibiu. Êxodo 25, o versículo 18 está dizendo assim: farás 2 querubins de ouro e de ouro batido, e farás nas duas extremidades do propiciatório. 19, versículo 19 de Êxodo 25. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte, de uma só peça com propiciatório. Fareis os querubins mais 2 extremidades nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estenderão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Ou seja,
eles estão, os querubins, né? Quando Deus pediu para Moisés fazer esses querubins, Deus pediu e como de fato esses querubins foram feitos, Deus não proibiu isso. E por que Deus pediu para Moisés fazer esses querubins e a arca da aliança? Tanto que eles estão um de face para o outro, de face para face, e as suas asas cobrem a sua face, porque está escrito: e nem os querubins, sendo eles anjos, sendo eles santos, nem qualquer um outro anjo pode olhar para a face de Deus, por conta da sua glória e da sua santidade, entendeu? Quanto mais nós que somos homens pecadores, não podemos ver a Deus. Então foi uma forma que Deus autorizou Moisés fazer esses querubins, para que Deus se manifestasse no meio do povo de Israel, mais próximo, se achegar mais perto do povo de Israel. Era dessa maneira que Deus se manifestava, e de dentro da arca saía a voz de Deus e subia fogo de Deus, para falar com Moisés e os demais profetas e levar aos mandamentos, as suas ordenanças ao povo de Deus. Em hipótese alguma Deus pediu para servir os querubins, em hipótese alguma Deus pediu para prestar culto aos querubins, muito pelo contrário, né? E aí nós vemos aqui no livro, louvado seja Deus, no livro de Números, onde Deus também levanta a serpente no deserto, né? Números 21, 9, fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, se olhava para ela, a de bronze, sarava. Então todas as pessoas na época que estavam lá, né, no Egito, porque pecaram diante de Deus, quando murmuraram contra Deus, quando eram mordidos pelas serpentes, porque Deus enviou serpentes para morder e matar o povo que murmurava contra Deus. Se eles fossem mordidos por essas serpentes, e eles olhassem para a serpente em que Deus pediu para Moisés fazer e colocá-la numa haste, num poste, né, eles eram curados pelo poder de Deus. Não era a serpente que curava eles, mas o poder de Deus, porque era uma maneira que Deus tinha que se manifestar para curar o povo. Deus não podia se manifestar, né, para o povo ver ele, porque se o povo visse Deus, todos seriam mortos, todos seriam fulminados pelo poder da santidade de Deus. Então o que é que acontece? O papado romano tem como desculpa isso, que Deus não proibiu fazer imagem. Deus proibiu sim, e Deus ao mesmo tempo autorizou a fazer essas imagens, que foi os querubins, como foi explicado agora, e a serpente de bronze, né, que foi para curar o povo. Então Deus proibiu prestar culto a essas coisas. Em hipótese alguma, Deus não pediu para prestar culto para a serpente de bronze. Deus não pediu para prestar culto e reverenciar e venerar as imagens, não, porque essas imagens elas não representam Deus, elas não representam, e todas as pessoas que serviram Deus de modo certo, como os discípulos e os apóstolos, serviram de forma certa, não serviram de forma errada, e eles não têm poder nenhum para interceder por nada, por nós, por nada. O único legislador e o único intercessor por nós chama-se Jesus Cristo de Nazaré, né? Deus, ele é fiel, louvado seja o Senhor. Em Deuteronômio capítulo 7 e o versículo 25 e 26 diz assim: as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem as tomarás para ti, para que te não enlaces nelas, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De tudo a detestarás e de tudo a abominarás, pois é maldita. Então as imagens são malditas. Deus é claro aqui. Em hipótese alguma, Deus pediu para prestar culto a essas imagens. Em hipótese alguma, o Senhor pediu para que essas imagens representassem qualquer discípulo que seja. Muito pelo contrário, o único legislador e intermediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Então está aí a palavra de Deus. O evangelho pregado como ele é, hashtag o evangelho pregado como ele é, a idolatria. Isto também é idolatria. Quando você se vira para essas coisas e presta culto a essas coisas em nome de Deus, é idolatria. Isso diante de Deus é imperdoável. Só haverá o perdão para Deus, só haverá o perdão diante de Deus acerca dessas coisas, se assim esse povo se arrependerem e servir Jesus Cristo verdadeiramente. Jesus que já ressuscitou e está no meio de nós invisível. É ele o legislador e o mediador entre Deus e o homem, entre a igreja e Deus. Entre Deus e o homem, entre a igreja e Deus, e ponto. E quem faz os milagres é Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são essas coisas. Porque ninguém tem poder, ninguém que já morreu tem poder para vir aqui à terra e legislar por nós. Amém?